Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Fernandinho aqui para mais uma dica rápida de matemática. Neste exemplo, a gente vai ver um exemplo bem parecido aí com a questão 8 de caderno de atividade de vocês. Então, bora ao exemplo, tá? Fala sobre bissetriz no triângulo. Então, vocês acompanhem na imagem, que eu tenho uma definição aqui básica para a gente poder dar início. E diz o seguinte, ó, a bissetriz é uma semirreta interna a um ângulo traçada a partir do seu vértice e que divide em dois ângulos congruentes, ou seja, ângulos com a mesma medida. Aí está meio confuso, então vamos aqui à imagem que vai dar uma clareada na mente de vocês. Eu tenho aqui esse ângulo, certo? Aquela ideia de abertura que a gente viu naquela primeira aula. E vocês notem que tem aqui uma semirreta, essa linha aqui está dividindo esse ângulo em duas partes, né? No caso, como se trata de uma bissetriz, ela divide essa moça e divide na metadinha, ó. Então, supondo que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que está destacado em vermelho, ele seja um ângulo de 40 graus, por exemplo, se ele mede 40 graus, então eu vou ter aqui, ó, dois ângulos, só mudar aqui a cor da caneta. Eu vou ter então aqui, ó, que esse ângulo aqui de cima, ele vai medir metadinha, né? Então, ou seja, ele vai ser 20 graus, da mesma forma esse ângulo de baixo, tá? Já que se trata de uma bissetriz. Então, é uma coisa bem simples, bem básica, essa ideia de bissetriz, ela divide o ângulo na metade, meio a meio. E vamos aqui a esse exemplo, ó, que eu tenho esse triângulo ABC, que pede aí para a gente definir a medida desse ângulo alfa, certo? Essa letra grega aí, ok? Sendo que ele diz que esse segmento AE, que é essa linha aqui, ó, aqui, que vai do A até o ponto E, certo? Essa linha aqui é uma bissetriz, então vamos definir a medida desse ângulo alfa, tá? Que no caso é a metade aqui desse ângulo que está no vértice A, ok? Então, pessoal, primeiro de tudo é o seguinte, antes de você definir esse ângulo alfa, você tem que definir quanto mede esse ângulo A, que está nesse vértice A aí, tá? Então, a gente tem que definir logo esse ângulo aqui por inteiro, ok? Então, a intenção, a ideia inicial é definir logo quanto mede o ângulo A, e depois, para definir o ângulo alfa, é só dividir na metade, né? Já que se trata de uma bissetriz aí nesse vértice, tudo bem? Então, qual é a ideia que a gente tem em relação aos ângulos internos de um triângulo? A gente sabe que a soma, né? Quando eu somar os três ângulos que estão na parte de dentro, essa soma vai resultar em 180 graus, tudo bem? Então, eu já tenho aqui, ó, esses dois ângulos conhecidos, falta só definir esse ângulo A. Aí, o que você faz? Você pode juntar aqui de cara, ó, os dois ângulos conhecidos, tá? No caso aqui é 40, juntando aí 40 com 30, eu vou ter um ângulo de 70 graus. Então, esse ângulo A, aqui, ó, esse ângulo está aqui acima, que é o terceiro ângulo interno desse triângulo, é o que falta para completar esse 180. Se eu já tenho 70, ó, para completar, chegar em 180, está faltando o quê? 110, certo? Então, esse é a medida desse ângulo aqui, que está no vértice A, ok? Só que ele não quer a medida desse ângulo, ele quer saber a medida do ângulo alfa. E como eu falei, ele representa a metade desse ângulo aqui, certo? Então, para descobrir ele, bem simples, basta você pegar aí metadinha, né? Dividir por 2. Só reescrever aqui. Basta eu pegar esse ângulo de 110 e dividir ele por 2 aí, porque se trata de bissetriz, né? A gente vai buscar a metade. A metade de 110, né? Dividindo aí por 2 vai ficar 55. Então, 55 graus é a medida do ângulo alfa, tudo bem? Então é isso. Fica essa dica e bons estudos. Tamo junto. Eu acho.